Pois é, o Clube de Cultura é um clube progressista, de esquerda, que nasceu de uma chamada Liga Cultural Israelita, que eles receberam um local numa sinagoga, né? Isso é uma contradição. E aí ficaram uns 15 anos, mais ou menos, e na década de 50 foram saídos de lá. Sim, como é que pode conviver um grupo de progressistas, judeus principalmente, que vieram da Europa antes da Segunda Guerra e depois, mais judeus de Porto Alegre? Como é que pode haver uma coordenação ou um respeito de gente numa sinagoga, de uma crença, com gente que tem uma ideologia de esquerda, né? Isso não existe. E aí, essa turma ficou sem sede e resolveram comprar um terreno onde hoje está a sede fixa. E esse terreno tinha uma casa velha. E então, como é que eles conseguiram? Eles formaram um grupo, tá, e fizeram uma série de ações financeiras, e juntaram dinheiro para comprar. Bom, aí houve diversas atividades dessa casa velha, de escritores famosos, que hoje à noite eu vou falar, inclusive, né? Jorge Amado, Graciliano Ramos e uma série de outros. E eles vinham a Porto Alegre, quase sempre parando na casa do Henrique Sclier, que é o maior trabalhador do clube. Foi pai do Carlos Sclier, pintor, artista plástico. E paravam lá e faziam palestras, né? Fora disso, a casa essa tinha outras atividades, né? Tinha coral, tinha teatro. Eu vim de Israel, fim de 54, tive 2 anos lá. E me convidaram a entrar no clube. Mas pediram para eu fazer uma palestra. Eu tinha 25 anos naquela época. Fazer uma palestra sobre aquilo que aconteceu em Israel. Bom, do outro lado, o pessoal sionista achava que eu ia dar uma palestra em condições de ir ao encontro das ideias deles, do Estado judeu, sem os palestinos. E como esse pessoal que estava no clube não era sionista, e eu também trouxe vastos conhecimentos de lá, e contei uma série de fatos numa palestra que houve num círculo chamado Círculo Social Israelita, em cima dos cinemas, quando tinha cinema de rua ainda, hoje não tem mais. E para minha surpresa tinha 500 pessoas, do pró e do contra, né? Então fui contando uns fatos aí, né, que aconteceram no kibbutz que eu estava, a 1 quilômetro da faixa de Gaza, e aconteceram diversos acidentes e diversas contradições de uma sociedade que eu achava que era de esquerda, sionista de esquerda, e que vivia uma vida coletiva, né? Lá, quando você entrava naquele kibbutz, você deixava a roupa e entregava. E quando precisava roupa, tinha um armário coletivo, você escolhia a sua roupa, né?
E aí aconteceram uma série de fatos lá, tá? Que era com os palestinos. Tinha um comandante militar, porque 1 quilômetro da fronteira de Gaza, e sempre havia ações da guerrilha palestina, que estavam 1 milhão na fronteira lá, refugiados que saíram de Israel, 1 milhão na fronteira do Egito, Síria, Líbano, Iraque, não sei se faz fronteira. Bom, e aí contei os fatos. Bom, esse comandante militar era um sádico. Ele veio da Europa, era um judeu alemão, veio da Europa e se localizou nesse kibbutz. Ele não tinha o número tatuado que os judeus tinham, que estiveram no campo de concentração. E ele, todos os dias de tarde, pegava uma metralhadora pesada que tinha e atirava nos vultos que estavam na fronteira ali, perto do kibbutz. E eu dizia para ele: vem cá, tio, por que tu está atirando ali? Não, eles estão roubando o nosso trigo. Tá, e eu fui contra, né? Vindo do Brasil, né? Acostumado num outro sistema, não um problema ideológico, mas um outro sistema de vida, respeito, etc. E em 50, o Getúlio estava na fase aqui democrática, né? Ele se suicidou em 54. E aí eu critiquei ele muito, né? Chamei ele de alemão, nazista, tudo isso aí. Aos 25 anos, tu é capaz de tudo, né? Aí um belo dia, ele me chama e mais 11. Entramos numa caminhonete, uma picape, e ele disse que cada um recebeu um fuzil e era para ir e matar aqueles pseudos ladrões. Eu, contra gosto, fui, né? Chegamos lá, essa população que se adornava do trigo plantado era velho, mulheres e crianças. Aí eu não concordei em atirar. Eu e mais 2 resistimos. E dissemos para o resto: olha, se vocês atirarem, nós vamos atirar em vocês. Ah, vocês são minoria? Eles responderam: bom, isso não quer dizer nada, a gente pode morrer aqui, mas levamos alguns juntos. E aí não se fez nada, voltamos. Ah, isso criou um ódio nesse comandante militar e também da direção do kibbutz. Né? E aí começamos a enfrentar dificuldades lá, né? E houve outra ação que eu fui contar em público, né, em Porto Alegre, na ocasião da conferência, que hoje eu não falaria assim, né? Mas quando tu é jovem, vale tudo. Tu é um pouco sectário. Os palestinos, a guerrilha explodiu umas minas, tá? E estradas por onde transitavam veículos com soldados e oficiais do exército. E alguns foram atingidos. Então eles mandaram um batalhão. A gente não sabia disso. E nós ficamos de guarda lá. O kibbutz tinha de 50 a 50 metros uma cerca de arame farpado e postes de iluminação para a gente poder enxergar algum infiltrante, tá? O ódio era de ambos lados. E aí apareceram
E nós ouvimos uma série de explosões em Gaza. E aí a gente comentou, bom, deve ter havido uma batalha. Não, eles foram lá, já sabiam o nome dos caras, dos palestinos, dinamitaram as casas deles. Né? E aí voltaram para o kibbutz e, chegando lá no kibbutz, tinha um grupo, uma patrulha de drusos, são árabes de religião católica, cristã. E trouxeram sacos. Aí eu perguntei para o vem cá, tio, o que tu te leva no saco? Aí ele fez bem assim. Tá bom. Eu achava que era despojo de guerra, né? Tá. Se alimentaram lá. Quando o druso estava saindo, ele me chamou. E eu cheguei lá. E ele, tu quer ver o que tem no saco? Quero. Era a cabeça de árabe palestino cortada. E isso fui contar na conferência lá, tu vê. Aí deu pau, né? Tá? Depende de como tu conta os fatos, né? Hoje já não contaria como eu contei esses fatos, né? E outras coisas aconteceram. Aqui no Brasil nem se conhecia o trabalho terceirizado, o kibbutz já tinha. Eu era técnico eletricista, eu trabalhava nas construções de casas, nas instalações elétricas. E eles não tinham, no kibbutz, força trabalhadora suficiente para... Então vinha gente de fora, né? E essa gente de fora, uns esses remanescentes de kibbutz, palestinos e outros, né? Estavam trabalhando lá, prestando serviço. Aí eu chego e vejo uma fila deles esperando o almoço no refeitório coletivo. Aí eu chamei o cara e disse, por que vocês não entram? Não, o diretor do kibbutz não deixa. Como não deixa? Vocês estão trabalhando aqui? Eu digo, vocês não querem vir comigo? Não, nós vamos esperar. Temos ordem de esperar até que saia o membro do kibbutz almoçado. Aí eu falei com o secretário desse, o diretor. Vem cá, que coisa é essa aqui? Kibbutz socialista, esquerda, com trabalho coletivo. Tá? Acontece uma coisa dessa? Esses não pertencem ao kibbutz, isso é outra gente. Quer dizer, foi juntando gente até que me expulsaram do kibbutz com mais 30. Tinha que ser, né? É o seguinte, naquela época a televisão no Brasil era pouquíssima, né? Então, as atividades culturais de teatros, de rua, de grupos que vinham de fora, grupo que tinha um grupo de teatro, de dança e de coral que atuava já quando o clube foi inaugurado, a sede que foi conseguida por condomínio a preço de custo. Quer dizer, o que é condomínio a preço de custo? Você convida a gente para ficar com um apartamento e eles compram cotas, pagam. E o clube recebe em troca a área construída. Daí a sede de quase 700 metros quadrados. Bom, aí todas as atividades que houve, que o clube fazia, e que faz até hoje, o clube sempre foi relacionado com atividades culturais, políticas culturais, de Porto Alegre, do país e do mundo, né? Isso era uma meta do clube.
Então trazia grupos de fora e trazia gente até do Uruguai e Argentina. E isso fez com que o movimento cultural no clube recebeu um acréscimo muito grande. E foi uma das casas que melhor desenvolveu a cultura em Porto Alegre, né? E isso tudo era registrado em ata. Nós, por exemplo, participamos da defesa do Brizola em 61, no golpe que eles já queriam dar em 61, iam tomar conta do Palácio Piratini, e deu uma reviravolta, né? Ele conseguiu se defender. E 61 a 64 são 3 anos. Esse golpe era para sair em 61. E aí o clube participava. E o próprio Brizola falou algumas vezes do clube, né? Nós não fazíamos distinção. O clube não é uma base comunista, mas tinha comunista trabalhando lá, né? Principalmente para edificar, fazer essa edificação. Então, foi indo, 64, vinha sempre Teatro do Rio, São Paulo, e chegou num ponto que, uns 2 meses, pouco mais de um mês antes, corria o boato que ia haver um golpe. Então a gente se reuniu. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ser visados. Então vamos fazer o seguinte, o pessoal resolveu. Vamos pegar essas atas onde constam todas as atividades e vamos copiar novamente as atas, mas tirando toda aquela parte política cultural, só deixando a parte cultural, inofensiva, etc. E conseguimos fazer isso até que no 1º de abril, não é 31 de março, é 1º de abril, irrompeu o golpe militar, que os milicos chamam de revolução. Então foi uma debandada no clube, um pânico. Nós éramos 300 sócios, diretores, conselheiros, e pernas para que me deram? Fugiram, saíram do clube. Isso você não tem nem ideia, né? Você não passou por isso. Não passavam nem na Ramiro Barcelos, uma rua importante, e ficamos 4. E resolvemos não fazer uma resistência armada, como foi depois com as guerrilhas brasileiras, etc., né? Fizemos uma resistência cultural, né? E lógico, veio gente nova, né? Veio gurizada, que não tem tanto medo assim, que não tem receio de enfrentar alguma coisa. E aí se fez uma série de atividades, né, para segurar o clube, com teatro, com música, enfrentando censura, enfrentando SNI, que teve 2 vezes lá, que o comandante do grupo disse, a primeira coisa que pediu foram as atas. Aí ele olhou as atas e disse, pô, mas disseram que isso é um clube de comunista, como é que aqui não tem nada? Então nos deixaram em paz. E essa foi a nossa luta, anos e anos. Hoje eu vou entrar mais em detalhes sobre isso, né? E conseguimos durante 21 anos segurar esse clube. E não foi fácil. Tá? Falta de dinheiro, uma série de outras coisas. Não tínhamos finanças e tínhamos que alugar a sede.
tínhamos alugar sede para rock pesado e tudo isso. Naquela época o pessoal não era muito disso. Hoje, né? Olha, da ditadura militar para hoje piorou. Porque quando tu está trabalhando culturalmente, tu está agindo em defesa de uma causa. A causa era aguentar a opressão militar. E a causa era fazer o clube que não fechasse. Conduzir o clube para um caminho que... E nós fizemos uma série de coisas lá, que hoje também eu vou falar, uma série de atividades. Tá? Fizemos teatro, tivemos que driblar a censura, e o negócio foi indo muito bem nesse sentido. Hoje, por exemplo, lá se formou o grupo de cinema do Furtado, e mais dois. Furtado tinha 17 anos e começou. E nós demos ampla liberdade, tá? E tinha uma juventude que a gente começou a formar e a trabalhar com ela, tá? E aí até aconteceram dezenas e centenas de atividades, tá? É lógico que aqueles que saíram não voltaram mais, né? O medo é uma coisa que se transforma em pânico, e gente telefonando naquela época para mim para tirar as fichas do fichário, né? E tudo isso. Mas se perdeu uma geração. 21 anos é uma geração. Então, quando terminou, quando foi redemocratizado a vida política aqui no país, faltou aquela geração. Porque eram muito poucos que lutavam contra a ditadura. E os que lutavam com armas, não sobrou quase ninguém, né? Ou foram trocados por embaixadores ou por gente importante, mas foram poucos, né? E o que não ajudava também era a ditadura no Cone Sul, né? Essa ditadura foi violenta, muito mais violenta aqui no Brasil. No Brasil houve centenas de torturados, mortos, né? Agora se descobriu um local que se chamava de Dopinho, Dopinho, onde foram torturados uma série de pessoas. E não adianta só tentar lembrar as violências. Para tu conseguir, pelos grupos da verdade que o governo facilitou, tu tens declarações desses militares aí que dizem abertamente, o coronel Ustra e outros, que mataram, né? E não acontece nada para eles. Por quê? Porque existe uma lei da anistia. E a lei da anistia, nem a Dilma quer derrubar, que há poucos dias atrás ela deu uma declaração que passou, nós estamos em paz agora, temos uma vida democrática, e ela não pretende mexer em revogações ou caçar essa ilegalidade, né? Para haver processo. Então tu pode fazer a comemoração que tu quiser, esses torturadores tudo vão morrer em casa e na cama.